Carregando. Joia. Então, agora, aqui está gravando. Talvez eu tenha fechado sem querer o negócio da gravação. Então, agora o que a gente quer entender é como que o sistema nervoso vai codificar a intensidade do estímulo, se é um estímulo forte ou um estímulo fraco, um som, né, de intensidade alta ou baixa, mesmo uma luz de maior intensidade, de menor intensidade. Então, em todas as modalidades sensoriais, eu posso ter estímulos fortes e fracos. E isso é uma informação importante para o meu sistema nervoso conhecer, né, ou mesmo a minha percepção. Então, como é que isso vai ser identificado, né? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um somestésico, né, tá, outros daqueles receptores que a gente falou agora há pouco. Né? Então, nesse caso desse neurônio, é um neurônio estimulado por estímulos mecânicos, tipo o neurônio do tato. Né? Quando você, então, aplica uma pressão aqui nesse receptor, isso vai ativar canais iônicos que estão presentes aqui nessa região. Aqui, isso aqui é uma especialização do neurônio, às vezes até outra célula que faz essa detecção, mas depois se comunica com o neurônio. Então, o que eu vou ver aqui? Para entender essa questão da codificação. Eu vou testar, nesse caso, desse exemplo, duas intensidades de estímulo diferentes. Né? Então, eu vou começar um estímulo, deixar estimulando por um determinado tempo, e depois vou parar, e depois eu vou dar um estímulo maior. Deixar por um tempo e vou parar. Então, o que a gente consegue detectar se eu avaliar o potencial de membrana desse neurônio aqui, né? O que eu percebo? Eu percebo que esse estímulo vai produzir uma alteração daquele potencial de repouso, né? Então, o que eu vejo? Nesse caso, por algum canal iônico, alguns canais que se abriram aqui, eu vou ter uma despolarização, uma mudança do potencial de repouso. E aí, depois por determinado tempo, depois a gente vai falar sobre essa queda aqui, né? Quando o estímulo passa, isso parou, né? Depois, quando volta, quando eu dou um estímulo maior, o que eu percebo é que vai ter uma despolarização maior aqui. Essa alteração do potencial de repouso do neurônio, a gente chama de potencial receptor ou potencial gerador. Lembra quando a gente viu a comunicação de um neurônio com o outro? A gente viu que tem canais específicos para o neurotransmissor, não é? Esses canais vão causar uma despolarização ou uma hiperpolarização da membrana, e essa despolarização inicial que pode ou não induzir um potencial de ação. Aqui no sistema sensorial é a mesma coisa, só que eu não tenho um neurotransmissor aqui nesse neurônio. É que o próprio estímulo vai ativar os canais receptores e vai causar a despolarização. E esse potencial receptor, essa despolarização vai ser proporcional à intensidade do estímulo, né? E depois, então, isso aqui, quando chega lá nos canais de sódio dependente de voltagem, pode gerar os potenciais de ação. Então, quando chegou num limiar aqui de detecção, quando chegou no limiar daquele canal de sódio dependente de voltagem, dispara-se um potencial de ação que vai, né, ser conduzido ao longo desse axônio. Dependendo da intensidade do estímulo, uma característica que a gente viu que é muito importante do sistema nervoso é que isso vai estar relacionado com a frequência de potenciais de ação, né? Então, para um estímulo mais fraco, eu tenho uma despolarização menor e uma frequência menor de potenciais de ação nesse neurônio, certo? Um estímulo maior causa uma despolarização a um potencial receptor, então, de maior intensidade, e isso vai gerar também um potencial, uma frequência de potenciais de ação maiores, né, maior nesse neurônio aqui, nesse axônio. Então, se eu estiver olhando só para um neurônio, o que eu vou ver é que o estímulo causa uma despolarização, uma alteração do potencial da membrana, que vai gerar uma determinada frequência de potenciais de ação. Então, a frequência dos potenciais de ação vai ser proporcional também, né,
ao estímulo, à intensidade do estímulo. Então, uma das formas que o sistema nervoso vai ter de identificar a intensidade é de acordo com essa frequência de potenciais de ação. Mas aqui nessa figura, o que a gente consegue ver é que você pode ir despolarizando, né, a membrana, que vai chegar um momento que vai aumentando a frequência de potenciais de ação, né, então o potencial receptor vai ser essa despolarização, mas chega um momento em que acontece uma saturação, tem uma frequência máxima para cada neurônio, uma frequência máxima de potenciais de ação. Então, essa informação que está sendo codificada através de cada um desses neurônios, da frequência de potenciais de ação, ela é útil, ela é importante, né? Então, quanto maior o potencial receptor, maior a frequência de disparos, mas chega um momento em que ela não consegue mais identificar um aumento do estímulo. E aí, para que o nosso sistema nervoso continue podendo detectar esses aumentos de estimulação, vai entrar um outro mecanismo aqui, né? Que está sendo mostrado nesse slide. Então, um barulho que agora começou a chover, a galinha começou a fazer barulho. Eu espero que esteja dando para vocês escutarem. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um preguinho aqui fazendo um estímulo mecânico, um pedacinho da pele. E aqui eu tenho terminações de vários neurônios somestésicos, né? Cada um desses é uma axônio de um neurônio e eles vão ter vários receptores aqui. Então, se eu olhar para essas fibras aqui sendo ativadas, o que eu vejo? Que quando eu tenho um estímulo mecânico aqui nesse ponto que é fraco, vai causar uma pressão aqui na minha pele que vai ativar só o neurônio que está bem ali no localzinho onde está acontecendo o estímulo. Um pouquinho só neurônios que estão em volta. Mas quando o estímulo aumenta, além de aumentar a frequência nesses neurônios, que é uma coisa que a gente já viu nos slides anteriores, o que eu vejo também é que mais fibras aqui estão sendo ativadas, né? Então, mais neurônios estão sendo ativados. Aumenta ainda mais a quantidade de neurônios ativados. Então, esse é outro mecanismo importante que o nosso sistema nervoso tem para identificar a intensidade de um estímulo conforme ele vai aumentar. Então, um mecanismo é a frequência de disparos em cada uma dessas fibras, desses neurônios aqui, e a outra é quantas fibras ou quantos neurônios estão sendo ativados naquela região, né? Então, são as duas formas que existem de codificação da intensidade do estímulo. Aí, quando isso chegar lá no meu córtex sensorial, nesse caso no córtex somestésico, eu vou perceber, né, que teve um estímulo fraco ou um estímulo mais intenso, né? Então, vai ser a frequência dos disparos em cada um daqueles receptores e a quantidade de receptores ou de fibras, né, de neurônios que foram estimulados. Né? Bom, depois eu vou falar da localização, eu deixei isso para depois porque eu quero explicar alguns testes que a gente costuma fazer em sala, mas eu vou mostrar para vocês não vai dar para a gente fazer. Mas uma coisa que pareceria meio óbvia, assim, mas que não é tão óbvia assim da forma como funciona, é a questão de por quanto tempo, da duração do estímulo. Então, olha, se eu olhar nesse exemplo aqui, voltar nele, aqui a gente viu uma situação em que, quando tem estímulo, tem potencial de ação, quando não tem estímulo, não tem, quando tem estímulo maior, tem uma frequência maior, né? Então, isso, de fato, acontece em muitas circunstâncias, mas não sempre, tá? Porque o nosso sistema sensorial, ele tem dois tipos de receptores, separados de acordo com o que a gente chama de adaptação do receptor. Esse receptor que a gente viu ali, né, que ele existe e é importante, ele é chamado de receptor tônico ou de adaptação lenta. Esse tipo de receptor é um neurônio que é especializado em detectar estímulos contínuos. Então, enquanto tem um estímulo ali, o neurônio vai estar sendo ativado. E a gente vai chamar esse receptor de receptor de adaptação lenta. Ele vai sinalizar sempre enquanto houver o estímulo. Mas, ainda assim, acontece uma adaptação, que eu falei até que está lá atrás e que eu vou explicar depois. O que é essa adaptação? Se a gente olhar aqui para o potencial receptor
e para os potenciais de ação, eu vejo que inicialmente eu tenho uma alteração maior e que cai um pouco, né? Assim como a frequência de potenciais de ação, né? Isso aqui é importante para que fique mais fácil do sistema nervoso identificar quando começa o estímulo e quando termina. Então, ele tem uma mudança aqui na frequência, uma mudança no potencial receptor. Mas, enquanto o estímulo estiver presente, está tendo potenciais de ação aqui, então o meu sistema nervoso está sendo informado. Existem diferentes, que são os receptores fásicos ou de adaptação rápida. Esses receptores, eles vão ser especializados em detectar variações no estímulo. Então, eu vou mostrar aqui na frente como que funcionam esses receptores. Então, esses receptores, quando o estímulo começa, estou criando novamente o estímulo, o potencial receptor e o potencial de ação. Quando o estímulo começa, ele vai causar uma alteração no potencial de repouso da membrana, então isso aqui a gente chama novamente de potencial receptor, mas se o estímulo ficar constante aqui, não tiver alteração mais na intensidade, esse potencial, essa alteração no potencial se perde, não tem mais passagem de informação aqui. Assim como o potencial de ação, ele só vai acontecer, né, os potenciais de ação só vão acontecer quando eu tenho o início do estímulo ou uma variação nesse estímulo, né? Então, quando começa, eu tenho potenciais de ação e também quando termina, eu tenho essa variação. Então, esses receptores de adaptação rápida ou receptores fásicos, né, eles estão interessados em informar somente quando tem uma alteração na intensidade do estímulo. Existem esses dois tipos de receptores, aqui é a de adaptação lenta, como eu já expliquei, né? Sempre que tiver um estímulo ele vai estar informando, mas tem uma diminuição aqui na frequência, né? E no potencial receptor. E eu tenho dos dois no sistema sonestésico, é onde é mais fácil a gente entender as duas situações. Por exemplo, né? Quando vocês estão... a gente está com uma roupa, né? Vestindo uma roupa. A roupa, ela está fazendo uma pressão no nosso corpo, né? Mas é uma pressão pequena e que não tem interesse eu ficar sentindo e percebendo isso a todo momento. Para esses estímulos leves, de toque no meu corpo, é mais interessante para mim, para o sistema nervoso, saber quando ele muda, né? Eu não quero ficar sentindo o toque da roupa o tempo inteiro. Ou mesmo quando um pernilonguinho ou uma mosca pousa na minha pele, vocês podem perceber que você vai sentir quando está pousando, mas depois, né, esse estímulo muito leve, vocês deixam de perceber isso, né? Por que estão deixando de perceber? Porque, na verdade, esse estímulo está deixando de ser sinalizado, porque esses receptores são receptores de adaptação rápida. Depois eu vou dar outros exemplos aqui, né? Mas, por exemplo, uma situação que vem bastante comum, que eu acho que você já deve ter percebido. Quando você entra num ambiente que tem um determinado cheiro diferente, ou mesmo quando vocês passam perfume ou desodorante, né? Você passa o perfume, depois de um tempo, você não está sentindo mais. Só que uma outra pessoa que chegue perto de você, ela vai sentir, né, no primeiro momento, esse perfume. O que está acontecendo aí? Está acontecendo uma adaptação, né? Você está deixando de perceber porque aquilo está constante. E para o meu sistema nervoso, ele já está entendendo que aquilo não é mais importante. Já senti, já sei que está ali, não precisa mais perceber, né? Então, determinados tipos de informações sensoriais, elas vão ser de uma forma ou da outra. Depois a gente vai falar na dor, né? A dor, ela serve como um alerta para o meu corpo de que tem alguma coisa que está fazendo mal, né? Então, se eu encosto a mão numa superfície que está muito quente, que pode queimar, pode danificar o meu tecido, eu não quero que aconteça essa adaptação, né? Porque eu preciso sentir essa dor que ela vai me proteger. A dor, ela é muito importante. Depois eu vou até falar sobre isso na próxima aula. Então, os receptores para dor, eles têm adaptação lenta. Se eu vou sentir, enquanto houver o estímulo ali presente, isso vai gerar uma resposta, eu vou sentir, vou perceber isso lá, então, no meu cérebro, tá? Então, existem esses dois tipos de adaptação. E daqui a pouco, também lá na sistema sonestésico, eu vou falar sobre os outros receptores térmicos que têm adaptação de um tipo ou de outro também. Isso é interessante, vai ter uma práticazinha que vocês podem fazer em casa, tá? Então, dependendo, lá no sistema sonestésico, a gente vai voltar para essa questão da adaptação lenta ou adaptação rápida de cada um dos receptores que a gente tem ali.
Então, aqui está dando alguns exemplos, né? E justamente no sistema somestésico. Então, de novo, mostrando aquilo, né? O estímulo começa, nos receptores de adaptação lenta, eles sempre vão continuar sinalizando, embora tenha uma modificação aqui, uma adaptação, que indica quando começou o estímulo. E os receptores de adaptação rápida, que quando o estímulo fica constante, não informam mais. E aqui, se eu colocar, então, eletrodo em diferentes tipos de neurônios sensoriais, eu percebo essa adaptação. Então, aqui são, em vermelho, em verde, eu tenho os receptores das cápsulas das articulações, são receptores que fazem parte do nosso sistema proprioceptivo. O que é esse sistema proprioceptivo? Ele faz parte do sistema somestésico. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar nisso. O nosso sistema proprioceptivo, em parte, ele é consciente, né? A gente consegue perceber isso, em parte ele é inconsciente. A gente o nosso cérebro está processando essas informações, né, o sistema nervoso, e a gente não sabe o que está acontecendo. Mas ele serve para que eu, mesmo se eu não estiver olhando para os meus membros, né, ou se eu estiver de olho fechado, ou não estiver mesmo, não estou olhando para eles, o meu sistema nervoso sabe aonde eles estão e que estado eles estão. Então, isso é muito importante para o comportamento motor, né? Então, se eu quero movimentar o meu braço em direção ao meu nariz, ao mouse, eu tenho que saber da onde começar, para onde ir, o que está acontecendo aí com os meus membros, né? Mesmo sem precisar olhar para eles. Isso é feito, então, através do sistema proprioceptivo, que é uma parte do sistema somestésico. Esses receptores que tem nas articulações, eles vão principalmente informar como que está a movimentação dessas articulações e o estado dessas articulações a cada momento. Se o meu braço está dobrado, por exemplo, ou se ele está mais esticado, junto com receptores que existem nos músculos. A gente vai falar sobre esses receptores dos fusos musculares mais para frente. Então, tem receptores no meu músculo que estão informando se o meu músculo está contraindo, quanto ele está contraindo, qual o comprimento do músculo. E aí, esses aqui também são receptores proprioceptivos, né? Vai ter, nesse caso, dos dois tipos. Então, o tempo inteiro, né, mesmo se o estímulo se mantiver, eles vão estar informando sobre a posição dos meus membros no espaço. E aí, então, são receptores de adaptação lenta. Esses outros dois aqui, que caem rapidamente, olha, se o estímulo se mantém constante, cada um tem a sua forma de adaptação, mas depois de um determinado tempo que não vai mais ter potenciais de ação. Então, potenciais de ação por segundo aqui, a frequência de potenciais de ação. Então, aqui são os corpúsculos de Patini, que a gente vai ver na próxima. Os dois a gente vai falar sobre eles na próxima aula. São receptores que detectam a movimentação dos pelos ou a vibração na pele. Tá? Então, são receptores que a gente tem no sistema tátil, somestésico, e são receptores de adaptação rápida. Bom, então a gente já falou do que nós sentimos, por quanto tempo. Agora, o que a gente vai querer entender é como que o meu cérebro, né, o sistema nervoso, mas aqui principalmente o cérebro mesmo, vai conseguir localizar um estímulo. E aí que a gente vai falar aqui, vai valer para o sistema visual e para o sistema somestésico, né? Porque nos outros é um pouco diferente, no som é diferente, no caso do sistema olfatório, gustativo, isso vai ser tudo diferente também, né? Então, onde a gente tem uma situação mais localizada, a mesma capacidade de localizar bem o estímulo, é no sistema somestésico, ou somatosensorial e visual. Para isso, né, eu costumo, então, fazer alguns testes práticos durante a aula, que a gente não vai conseguir fazer aqui, que é uma pena, porque é super divertido, mas que vocês podem facilmente fazer esses testes na casa de vocês. Talvez vocês precisem de uma outra pessoa para ajudar, né? Na verdade, vocês vão precisar de uma outra pessoa para ajudar. Eu, inclusive, fiz isso com meu filho hoje, até para colher os dados que eu vou mostrar para vocês, né? Para a gente poder discutir. Mas depois, se vocês quiserem fazer em casa, é bem simples e interessante, tá bom? Uma prática, então, que a gente costuma fazer em sala de aula é uma prática de discriminação entre dois pontos. Eu sempre tenho comigo na minha mochila uma venda, que é, na verdade, essas mascarazinhas assim, para dormir, né? Eu tenho uma melhor, que venda melhor, quando fica na minha mochila, e que eu uso para vendar um voluntário, né? Que pode ser um aluno, pode ser eu,
E aí, o que eu vou usar? Eu vou usar alguma coisa para estimular, para encostar, né, em algumas regiões do corpo do voluntário. Então, no indicador, na palma da mão, no antebraço, no braço e nas costas. Pode ser aqui atrás ou aqui na região entre as escápulas, né? Que é mais fácil de estimular. Eu costumo usar, que já tem aqui, só para ficar mais rápido e mais fácil aqui em aula, eu uso umas cartolinazinhas aqui que eu já deixei preparadas, eu já tenho preparadas, com uns preguinhos que eu não espeto ninguém, é só para encostar mesmo, e que eu já tenho em distâncias pré-definidas aqui. Eu tenho uma que eu marquei como 0 de distância, que é uma só, eu tenho uma de meio centímetro, eu tenho de 1, de 3 e de 5, essas distâncias aqui, né? E aí o que eu vou fazer vai ser encostar, sem que o voluntário saiba qual que eu estou encostando, eu vou encostando, né, levemente na pele e vou perguntar se o voluntário percebeu, né, 1 ou 2 pontos. Então, conforme eu vou aumentando, né, modificando esse intervalo, ele vai me falar, eu percebi quando eu encosto no indicador, com de 0 ele vai dizer que percebeu, né, 0, então é um só, mas com o de 1 ele vai dizer que percebeu 2 toques, e assim por diante, em cada uma dessas áreas, né. E aí eu vou ver, o ideal é fazer isso com mais de uma pessoa, para a gente conseguir identificar um padrão ali, né, fazer com mais 2, 3, né, às vezes na aula a gente está com mais ou menos tempo, para a gente identificar aqui um padrão. Mas vocês já devem estar adivinhando o que vai acontecer, né? Se vocês não quiserem fazer e não quiserem fazer montar esse esqueminha aqui dos preguinhos, dá para fazer de forma muito rápida e fácil com um compasso, se vocês tiverem. Então, pega uma régua e um compasso e vai afastar e aproximar os braços, né? Nas distâncias estabelecidas, vai encostar as duas pontas do compasso. Ou então, abrir um clipes. Eu fazia isso também, já fiz abrindo a pontinha, fazer um C aí com um clipe, e aí você vai apertando ou abrindo mais para ficar nas diferentes distâncias também. E aí, o que a gente vai perceber, né? A gente vai perceber que existe uma diferença aqui em qual que é o limite de detecção entre os dois pontos nas pessoas, e que esse limite é variável, né? Então, aqui que é o que eu fiz com, com o Luca, hoje, com meu filho, né? Eu marquei aqui. Então, por exemplo, quando eu encostei um preguinho só no indicador, ele falou que era 1. Quando eu encostei os 2 preguinhos a meio centímetro de distância, ele já identificou como 2, né? Então, ele tem uma discriminação, né, aqui no indicador que é boa. O que eu marco é a menor distância que ele conseguiu discriminar. Se eu colocar 1 centímetro, 3, 5, ele vai falar que ele sentiu 2, né? Na palma da mão, quando eu encostei os 2 que estão a meio centímetro, ele sentiu, e eu também estou sentindo aqui, um só. Não estou conseguindo discriminar os 2, né? Aí quando estimulou com os preguinhos que estão a 1 centímetro, já, não, aqui eu mesmo também já estou sentindo 2. E aí eu vou fazendo isso. E então, quando no braço aqui, né, no braço, na verdade, ou nas costas, já aconteceu de eu colocar com 5 centímetros de distância, que é o maior que eu tenho aqui, e o voluntário dizer que está sentindo um estímulo só, né? Então, por quê, né? Então, o que a gente percebe é que existe uma diferença importante aí nas diferentes partes do nosso corpo, nessa capacidade de discriminar entre 2 pontos. Isso significa, então, que tem regiões que têm o tato, né, melhor do que as outras. Intuitivamente, a gente tem essa ideia, né? Mas às vezes é interessante, porque às vezes a gente não imagina o tamanho, né, que tem, né? O quanto algumas áreas do nosso corpo não são boas em discriminar. Porque é importante em determinadas áreas é sentir que está tendo um toque, mas localizar não é tão importante, né? Então, que vocês tenham uma ideia de que está acontecendo aqui? Alguém gostaria de falar? Então, não, então tudo bem, né? Então, eu vou deixar para explicar um pouquinho mais para frente. Eu vou explicar só alguma outra prática que a gente costuma fazer aqui também, e eu fiz hoje também com o Luca,
que é até mais simples de vocês fazerem em casa, porque não precisa desses preguinhos, dessas coisas. A única coisa que vocês precisam é 2 canetas. Eu uso canetinhas de criança que eu tenho em casa, mas pode ser outras canetas. Essas aqui tem a vantagem de que é mais fácil de lavar, né? Mas tem que ser de 2 cores diferentes. Então, nesse teste, que é semelhante ao outro, um dos voluntários vai ficar novamente vendado e o outro vai ficar com uma das canetinhas na mão. Então, a pessoa que está vendada vai ficar com uma canetinha de uma cor e a outra, né, que vai ser o experimentador aqui, no caso, vai ficar com a outra cor. Então, o que vai acontecer, né? Então, a pessoa que não está vendada vai tocar com a caneta de uma cor, fazendo uma marquinha nessas áreas também, mesmas que a gente estimulou no outro experimento. E aí, então, a pessoa que está com os olhos vendados vai com a sua canetinha tentar, sem olhar, né, e sem ficar tateando, fazer uma marca no mesmo lugar. Nossa, demais. Isso, então, para o indicador, depois na palma da mão, nas mesmas regiões. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai medir as distâncias entre o ponto que quem está de olhos abertos, o experimentador fez, e quem está vendado vai fazer, né? E vai anotar aqui as distâncias aqui para várias pessoas também, para a gente ter uma média ali, né? Poder ter uma ideia da população. Então, o que a gente vai ter é mais ou menos isso aqui, né? Então, aqui para 2 pessoas, uma que eu já tinha feito durante uma aula, esse aqui é do Lucro, como que ficaram essas distâncias, né? E a gente vai ver que tem um padrão também aqui, né? Aqui no indicador, a pessoa, os 2 pontos normalmente estão mais próximos, na palma da mão já ficam um pouquinho mais distantes, no antebraço, né, em geral mais, no braço mais ou parecido com o antebraço, dependendo do caso. Nas costas, em geral, tem uma distância maior entre os 2 pontos, né? Então, essas duas práticazinhas aqui, elas são semelhantes, né? Mas tem uma diferença importante, né? Então, o que eu tenho de semelhante? Que nos 2 casos, o meu sistema somestésico vai precisar localizar aquele estímulo e identificar, né, onde que foi aquele local, para que eu possa ou dizer se tem 1 ou 2 estímulos, ou para que eu possa fazer a outro pontinho no mesmo local. Então, para isso, eu preciso saber muito bem aonde aquele estímulo aconteceu. Mas nesse segundo teste, tem uma coisa a mais, que no primeiro não tem, que eu acabei de explicar sobre isso para vocês, né? Que é o nosso sistema. Na verdade, tem 2 coisas a mais, né? Um deles é o nosso sistema proprioceptivo. Então, como voluntário, nesse segundo teste aqui, ele vai estar vendado, para que ele consiga, com os olhos vendados, fazer a marcação próxima, ele vai ter que saber aonde que está o membro dele sem enxergar. E isso é feito pelo sistema proprioceptivo. Além disso, tem a questão da coordenação motora, né? Ele também vai ter que movimentar o membro naquela direção. Então, a coordenação motora depende muito do sistema proprioceptivo, né? Ele fica trocando informação o tempo inteiro para que o comando motor saia corretamente. Então, precisa disso. Mas o que a gente quer saber, né, é como que essa localização vai estar chegando no meu sistema nervoso e por que em alguns lugares essa localização ela é mais específica, mais sensível, em outros menos, né? Então, isso depende do que a gente chama de campos receptivos. Campos receptivos são localizações ou na pele ou no espaço, no caso do sistema visual, que vão gerar informação para um mesmo neurônio. Então, aqui eu vejo os vários neurônios que estão inervando essa parte da minha pele. Então, isso vale para os neurônios periféricos, mas se eu for andando aqui nos circuitos aqui do sistema sensorial, eu vou ver que em todos eles eu vou ter esses campos receptivos, né? Então, como que eu sei isso aqui? Eu posso ir estimulando regiões da minha pele e verificando aqui
um eletrodo aqui próximo desse neurônio para identificar quando que esse neurônio aqui vai estar sendo ativado. E aí, se eu for estimulando aqui locais da pele, eu vou ver que toda vez que eu estimular essa região aqui desse oval aqui, essa superfície ovalada, eu vou estimular esse neurônio. Então, esse aqui vai ser o campo receptivo deste neurônio, né? Esse outro neurônio, ele vai receber informação de uma outra área, que vai ser um outro campo receptivo, né? E assim por diante. Eu tenho uma intersecção entre campos receptivos de neurônios diferentes, né? Como está mostrando aqui, mas para você olhar para cada um deles vai responder ao estímulo em uma determinada região da pele. E aí, então, dependendo de qual neurônio desse que foi estimulado, então, nesse caso aqui, estimulou esse neurônio. Então, se só esse estiver sendo estimulado, ou se esse mais alguns próximos, lá no meu cérebro, no nível da percepção, eu vou entender, então, que determinada área da minha pele foi estimulada. Então, se pousou um pernilonguinho aqui, eu vou lá, eu sei aonde que ele está e posso, né, afastar esse incômodo, né? Só que esses campos receptivos, eles podem ter tamanhos diferentes de acordo com a região do meu corpo, né? Aqui não tem isso aqui, geralmente eu faço na lousa, né? Mas o que eu posso ter, então? Eu posso ter que, numa determinada região, então, nos meus dígitos mesmo, na minha mão, eu tenho uma região onde eu tenho campos receptivos muito pequenos, né? Por quê? Né? Porque naquela região eu vou ter muitos neurônios que vão estar detectando informação daquela área dos meus dedos, né? Então, se eu tenho muitos neurônios com campos receptivos pequenos, vai ser mais fácil de eu identificar, né, de eu localizar ou identificar aonde que aconteceu o toque. Então, por exemplo, se eu fizer colocar aqueles dois preguinhos, um aqui e um aqui, eu já, né, o meu sistema nervoso já consegue identificar, né, no caso, um neurônio vai ser estimulado, no outro caso, o outro estímulo já estimula o outro. Se eu só tiver um neurônio, que vai ter um grande campo receptivo aqui, né, que vai, então, receber informação, né, identificar a localização de uma grande área da minha pele, como nas minhas costas, na barriga, no abdômen, mesmo em áreas da minha perna, o que vai acontecer? Se eu tiver dois estímulos acontecendo aqui, é o mesmo neurônio que vai estar sendo estimulado. Então, o meu cérebro não vai ter como identificar que são dois estímulos ao mesmo tempo, né? Então, ele vai identificar como sendo um estímulo só, né? E isso que está acontecendo aqui e aqui, né? Então, o que eu tenho? No indicador, eu tenho que o meu sistema somestésico ali, ele vai ser composto por muitos neurônios, né? Que vão receber informação dessa região, e eu tenho campos receptivos pequenos. Já nas costas, eu tenho poucos neurônios recebendo informação daquela grande região, né? Cada um desses neurônios vai identificar sensações numa área grande, né? Então, um campo receptivo grande, né? Então, é diferente da questão de eu ter uma sensibilidade alta ou baixa para uma intensidade de toque. Então, nos dois lugares, um toque leve vai ser sentido. Mas eu vou ter uma dificuldade maior de localizar exatamente onde está acontecendo o toque quando ele acontece nas costas. Já nos meus dedos, que é uma área que é especializada em tato, em identificar o que a gente está sentindo, a gente consegue identificar, então, isso com a ponta dos dedos, agora com as costas, não, né? Então, aonde que eu tenho uma percepção tátil bastante aguçada? Nos dedos e nos lábios, né? Que são áreas onde eu tenho muitos neurônios sensoriais e campos receptivos pequenos. No sistema visual, eu também tenho variações ali, tá? Eu tenho que, aonde eu estou mirando a meu olhar, né, a área de maior interesse, que é o centro do meu campo visual, eu tenho uma acuidade visual maior, é como se eu tivesse pixels menorzinhos ali, que são os campos receptivos. Já na imagem periférica, eu já tenho uma acuidade visual maior, então eu tenho campos receptivos maiores, como se fossem pixels maiores na imagem que eu estou enxergando através do sistema visual. Tá? Isso aqui
né, vai falar, assim, vai mostrar sobre esses campos receptivos, né? No caso do sistema semestésico, em geral, tem um neurônio que vai inervar uma região determinada da pele, que pode ser pequena ou grande, como eu estava falando. E no caso do sistema visual, o que eu tenho é que um neurônio só vai receber informação de muitos fotorreceptores ou de apenas um. Então, também tem essa diferenciação aí dos campos visuais, dos campos receptivos no sistema visual. Dessa forma aqui, né? Um neurônio só vai receber informação de vários receptores sensoriais, tá? Então, isso aqui com os campos receptivos. E aí, lá no meu córtex, eu também tenho essa diferenciação, né? Da quantidade de neurônios e capacidade, então, discriminatória desses campos receptivos. Vai falar sobre isso novamente no texto que eu vou passar para vocês, tá? Na próxima aula. Então, isso aqui está mostrando como se fosse um corte do córtex somestésico primário. E aqui, essa imagem está mostrando a quantidade de neurônios, ou a área, né, desse córtex somestésico que é dedicado a detectar informação das diferentes áreas da superfície do corpo. Então, o que eu vejo aqui que eu tenho um pé pequenininho, uma perna pequenininha e uma mão enorme, uma cabeça e lábios enormes. Isso significa que eu tenho muitos neurônios que vão receber informação aqui dos lábios e das mãos, que é o mesmo que eu falei para vocês lá na periferia, porque senão não adiantaria ter muitos neurônios na periferia e isso passasse para um neurônio só aqui no córtex cerebral, porque eu não ia conseguir diferenciar da mesma forma, né? Então, eu tenho uma quantidade de neurônios aqui que vai estar relacionada, então, agora com a detecção, interpretação desses sinais, né, que vai permitir essa localização. Né? Então, no córtex somestésico primário, lá no tálamo, a mesma coisa. Então, qualquer região dessa via, eu vou ter essa quantidade de neurônios que é grande para as mãos, né, pequena para o tronco, para as pernas, né, grande para a língua. A língua tem um componente somestésico importante também, né, e para o isso aqui é uma linguinha, né? E para a face também, para a boca, né? No sistema visual, eu expliquei mais ou menos para vocês, eu tenho neurônios que vão estar localizados vão estar dedicados a interpretar essa localização. E no sistema auditivo, eu tenho neurônios que vão estar sintonizados aqui, na verdade, quando eles forem ativados, eles vão identificar não uma localização, mas uma determinada frequência auditiva. Né? Então, a gente vai estudar o sistema auditivo, mas ele é muito interessante como é que ele funciona. Bom, então, com isso, né, a gente fechou essa questão da decodificação ou desses atributos gerais do sistema sensorial, dos nossos sentidos. Né? Como eu falei, o sistema sensorial ele é mais amplo. Então, o que nós sentimos é decodificado pelas modalidades sensoriais, aquela questão, então, das linhas dedicadas ou marcadas. A intensidade do estímulo, que é o quanto, né? Isso vai ser codificado de acordo com a frequência de disparos dentro de uma fibra ou de um neurônio e também da quantidade de fibras ou de neurônios que vai ser ativado. O tempo de duração do estímulo vai depender aí da especialização do receptor. Então, tem receptores que vão apresentar, né, estimulação enquanto houver, vão apresentar resposta, né, vão apresentar potenciais de ação enquanto o estímulo estiver presente, enquanto que tem alguns receptores que eles estão interessados só em informar quando tem uma mudança na intensidade do estímulo. Quando esse estímulo muda, se esse estímulo não estiver mudando, essa informação não é necessária, né, para aquela modalidade sensorial. E a localização, no caso do sistema somestésico e visual, então ela depende desses campos receptivos e isso vai depender da quantidade de neurônios que vai estar dedicada a detectar a informação daquela região, ou no espaço, no caso do sistema visual, ou da superfície do meu corpo, no caso do sistema somestésico. Tá? Então, com isso, a gente termina essa aula. Né? Essa aula eu vou tentar disponibilizar para vocês um capítulo desse livro 100 bilhões de neurônios, que é o livro que
que eu usei, na verdade, para organizar essa aula. Ele é um livro muito, muito bom, né, se vocês conseguirem comprar ou arrumar esse livro aqui, ele é bastante interessante, nacional. Né, mas eu peguei algumas figuras também e algumas informações de outros livros também. Eu sempre coloco na bibliografia todos os livros que eu usei para preparar essa aula, que vai ter essas informações também, às vezes num formato um pouco diferente, mas tem todas essas informações nesses livros. Tá bom? Com isso eu vou parar a apresentação aqui, parar a gravação.